Olá pessoal, tudo bom? Espero que vocês todos estejam bem, que suas famílias também estejam bem nesse período de pandemia, todo mundo esteja respeitando o isolamento social, né? Que saiamos todos nós dessa bem, com saúde. E enfim, estou aqui hoje gravando esse vídeo. Eu acho que a qualidade do áudio e da imagem não serão os melhores por enquanto. É um período de aprendizado para todos nós, esse programa, letivo especial. Mas enfim, vamos aqui tentando nos adaptar a essas novas condições. Eu creio que a nossa disciplina de socioantropologia, inclusive, nos ajudará a pensar questões relativas a essa experiência pela qual estamos passando agora, todos nós juntos, professores e alunos. E, enfim, estou aqui hoje para seguir com o nosso diálogo lá na disciplina. A gente teve já uma série de interrupções ao longo desse semestre, né? Primeiro na abertura das aulas, para algumas turmas, né, nós não tivemos o nosso primeiro encontro na primeira semana, depois tivemos problemas com as chuvas, infelizmente, depois tivemos a aula magna e assim não tivemos mais uma aula, e agora a pandemia da Covid-19. Enfim, né, não é a situação ideal para ninguém, mas vamos aqui contornando esses problemas que têm se imposto contra nós, né? Esperando que o resultado dessa experiência toda seja o melhor possível para todo mundo. Enfim, estou aqui hoje para tentar dividir aquele conteúdo que nós já começamos a discutir. Na verdade, aqui estou preparando uma segmentação dele em três, ao invés da gente ter uma aula só. Vou preparar 3 vídeos, vou tentar fazer com que eles sejam bem curtinhos, dividindo aqui, né, a nossa primeira experiência, que é esta aqui, que eu estou gravando agora, com os temas imaginação sociológica e estudando as pessoas e a sociedade. Tudo parte daquele capítulo lá do Anthony Giddens, que é esse livrinho aqui, né, que eu já mandei para vocês, o primeiro capítulo, que é o que é sociologia, o que é sociologia. Lá a gente trabalhou alguns temas até chegar, né, em alguns fundadores do campo, né, especificamente a gente já conversou mais detidamente a respeito do Auguste Comte e do Emile Durkheim, né? Mas aqui hoje a gente pega o início do capítulo, que trata especificamente esses dois temas aqui, imaginação sociológica, estudando as pessoas e a sociedade. Então, esse primeiro vídeo tem o objetivo de discutir primeiro esses dois tópicos, depois a gente parte para outro. A gente parte para discutir o Comte, depois discutir o Durkheim. Aí, na próxima semana, eu enviarei mais 2 videozinhos, um discutindo especificamente, mais 3. Um discutindo o Marx, outro discutindo o Weber e mais um discutindo perspectivas modernas da sociologia. Beleza? Segmentando assim para não ficarem conteúdos muito densos em um único slide ou em um único vídeo, para que fique mais fácil em compreensão. Aí vocês podem, nesse período de quarentena, assistir um vídeo, tomar um café, comer um bolo, fazer um exercício, assistir um desenho animado e depois volta e assiste mais um vídeo, ok? Então, começando aqui, voltando para o objetivo desse diálogo virtual que nós estamos tecendo a partir de agora, a gente começa lá a discutir nesse capítulo o que é a sociologia, né? Uma das primeiras indagações que o Giddens apresenta lá no texto dele, né? O que seria a sociologia, quais seriam os objetivos dela, por que seria importante entender o que ela se propõe a estudar. E uma das coisas para as quais ele chama atenção é isso aí: a sociologia é um estudo científico da vida humana, de grupos sociais, de sociedades inteiras e do mundo humano. É uma atividade fascinante e instigante, pois seu tema de estudo é o nosso próprio comportamento como seres sociais. O que é importante destacar: a sociologia, portanto, teria aí um objetivo principal de nos entender enquanto seres sociais vivendo coletivamente. Portanto, ou seja, não nos abordar individualmente ou isoladamente, mas entender como é que a gente age no conjunto e como é que nossa ação no conjunto
ela é significativa para entender como é que esse mundo funciona do jeito que funciona, porque as coisas são postas aí do jeito que estão. Por exemplo, porque determinadas questões estão se desenrolando agora, por exemplo, a partir dessa pandemia, né? Outras coisas são acrescentadas pelo Giddens, né? Quando ele fala que a sociologia demonstra a necessidade de adotar uma visão muito mais ampla em nossas vidas para explicar como agimos, por que a gente é desse jeito, por que as coisas estão acontecendo da maneira como estão acontecendo agora. Por exemplo, uma crise que é mundial, porque determinados posicionamentos são diferentes ou contrastantes entre si, no campo da política, no campo da economia, por exemplo. Por que as coisas estão ocorrendo do jeito que estão ocorrendo? Será que tudo atende a uma determinada naturalidade? Ou será que isso faz parte de um processo de estruturação social que foi construído ao longo do tempo e continua sendo operado no momento que a gente conversa agora a partir desse vídeo? No momento que vocês acessam a internet para ter contato com esse conteúdo, etc., uma série de outras questões estão acontecendo, mas no nosso cotidiano a gente costuma naturalizar as coisas que acontecem ao nosso redor. A sociologia, portanto, ela acaba assumindo para si a tarefa de compreender, inclusive, por que a gente naturaliza determinadas coisas que não são nada naturais, que elas são, de fato, fruto ou são produto de processos sociais que são estruturados no tempo, né? E continuam ocorrendo enquanto a gente conversa aqui agora. Então, essa seria uma das principais questões exploradas pela sociologia, né? A perspectiva desse campo do conhecimento é nos tirar do campo da naturalidade, nos tirar de um ponto de vista que acaba por entender as coisas que acontecem à nossa volta como apenas naturais. São assim porque são assim e pronto. E um dos elementos que são colocados no texto do Giddens para indicar como é que a gente pode fazer esse processo de desnaturalização da realidade é o conceito de imaginação sociológica, que é um conceito bastante interessante sobre o qual a gente já conversou em sala de aula, né? Esse conceito, originalmente, ele foi formulado por um sociólogo norte-americano chamado C. Wright Mills, né? E esse conceito de imaginação sociológica, ele teria entre seus objetivos, né, fazer com que a gente consiga aprender a pensar de maneira sociológica, ou seja, olhar o quadro mais amplo daquilo que cerca a nossa vida, que acontece tudo, né, acontece à nossa volta, enxergar quais são as relações, né, sociais que existem, quais são os processos de estruturação social que estão por trás de tudo aquilo que cerca a nossa vida, fazer com que a gente, a partir disso, se liberte da imediatez das circunstâncias pessoais e colocar as coisas em um contexto mais amplo, ou seja, entendendo como é que determinadas coisas que acontecem em relação à nossa própria vida estão ligadas, na realidade, a coisas que abarcam círculos maiores, que são frutos de processos sociais que são maiores do que a nossa própria vida, né? Ou seja, fazer com que a gente não enxergue o próprio umbigo, inclusive. E aí, para o Wright Mills, o exercício dessa questão, ou seja, da imaginação sociológica, exige que nos afastemos do nosso pensamento, né, em nosso pensamento, das rotinas familiares de nossas vidas cotidianas para enxergá-las como algo absolutamente novo. É como se a gente parasse um instante para pensar em tudo aquilo que acontece conosco cotidianamente e enxergar algo que a gente nunca tinha percebido, algo que a gente não tinha reparado ainda, algo que a gente não tinha visto, mas que faz parte daquilo que a gente vive cotidianamente. Ou seja, entender como é que determinadas questões que estão ligadas ao nosso cotidiano não são tão naturais assim. E o exemplo que o Giddens dá no capítulo dele, que nós discutimos em sala de aula, é justamente o café. Não sei se vocês lembram aquela grande discussão, uma das turmas, uma pessoa até falou, mas por que raio que a gente está falando de café? Porque talvez o café seja uma dos elementos do cotidiano que a gente mais naturaliza, né? Hoje cedo eu acordei, fiz um café, esperei minha esposa levantar para a gente tomar café juntos, etc. Muitos de nós, inclusive, têm o hábito de tomar café agora, digamos assim,
de maneira coletiva interrompido, porque tomamos café na rua, tomamos café no nosso trabalho, com os nossos colegas, tomamos café na faculdade, etc, etc. O café não é só um produto, não é só um alimento, ele tem uma série de significados que existem a seu redor. Ou seja, uma das coisas para as quais o Giddens chama atenção no capítulo é que o café, por exemplo, tem uma origem que não é aqui, no lugar onde nós vivemos, não é um produto americano. Ele nasce lá na Península Arábica, ele se espalha primeiro para a África, depois ele chega aqui, por exemplo, no Brasil no século XVIII. Aqui no Brasil, especificamente, a gente pode pensar uma série de outras coisas com relação ao café, para além de ser uma bebida, para além de ser um produto agrícola, o fato dele ter feito parte da estrutura da experiência da escravidão no século XIX aqui no Brasil. Se a gente sai desse exemplo, a gente pode ir para outro, como algumas pessoas hoje preferem consumir tipos específicos de café, porque isso daria a elas um conteúdo social diferente, ou seja, elas consumindo aquele tipo específico de café vão demonstrar para as outras pessoas, né, que elas têm tipos diferentes de capital simbólico ou capital econômico, por exemplo. A pessoa que consome um café orgânico, ela diz para as outras que ela consome um produto que é ecologicamente sustentável, por exemplo, ou outra que vai até Starbucks no shopping, que estão fechados agora, para consumir um café, que ela ganha uma certa distinção social porque ela tem grana para ir na Starbucks para tomar aquele café e vai fazer uma fotinha lá para colocar no Instagram e compartilhar com as outras pessoas que consomem. É um exemplo interessante para a gente pensar essa questão da imaginação sociológica. O que está por trás de várias questões relacionadas a uma única questão que é o café, o único produto que é o café, que ao mesmo tempo pode ser uma série de outras coisas, tem uma série de significados para além daquilo que a gente naturaliza. E outra coisa para a qual o Giddens chama atenção é a maneira como a sociologia proporciona para a gente entender melhor o mundo, estudando as pessoas e a própria sociedade. Né? Ele destaca que é trabalho da sociologia investigar as conexões entre o que a sociedade faz de nós e o que nós fazemos de nós mesmos e da própria sociedade. Como é que a gente responde às coisas que acontecem cotidianamente? Voltamos ao exemplo daquilo que estamos vivendo agora, dessa pandemia do Covid-19. Né? Ou seja, por que a sociedade se estruturou dessa maneira? Por que nós anuímos a determinadas questões que a sociedade nos impõe e por que nós questionamos outras? Por que essas coisas acontecem? E como elas acontecem na realidade, né? O que a sociedade faz de nós, o que nós fazemos com nós mesmos e o que nós fazemos com a própria sociedade. As nossas atividades estruturam o mundo social que nos rodeia e, ao mesmo tempo, são estruturadas por esse próprio mundo social. A gente não consegue se afastar completamente das coisas que estão estruturadas aí em termos mais gerais. Ou seja, a gente não consegue, por exemplo, negar o que está acontecendo agora, por uma série de razões, especialmente porque elas têm implicações sociais muito fortes. Então, estou isolado aqui na minha casa, estou enxergando a rua pela janela aqui, só saio de casa para executar tarefas que são absolutamente essenciais e outras pessoas também estão fazendo a mesma. No entanto, outras pessoas estão se vendo obrigadas a abandonar suas casas todos os dias, né? Ou seja, ir para os hospitais, ou atuar na segurança pública, ou outras pessoas sequer têm casa. Todas essas questões têm implicações sociais. Todas essas questões acabam influenciando na maneira como a gente responde, né, imediatamente ou não, a tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta. Há uma série de regras sociais que foram construídas ao longo de um determinado tempo que coordena o tipo de resposta que muitas vezes a gente produz, né? E aí ele chama atenção para essa questão da estrutura social, que a gente naturaliza também, e ele diz que o conceito de estrutura social é um conceito importante para a sociologia porque ele se refere ao fato de que os contextos sociais de nossas vidas não consistem em variedades aleatórias de fatos ou atos. Eles são estruturados ou padronizados de maneiras distintas
E eu posso acrescentar que isso acontece ao longo do tempo. Ou seja, as coisas estão acontecendo do jeito que estão acontecendo, não só agora na pandemia, mas antes dela e provavelmente depois, porque um processo de estruturação social ele foi construído, né? E a gente atende às exigências que esse processo nos apresenta. Existem irregularidades na maneira como agimos e nas relações que temos uns com os outros, justamente por conta da estrutura e das regras que ela nos impõe. E ainda com relação ao conceito de estrutura social, ele chama atenção que ela não é como uma estrutura física, como se fosse um prédio, como esse que eu moro aqui, que existe independentemente das ações humanas, muito pelo contrário, ele depende essencialmente das ações humanas, e as ações humanas, por mais que sejam estruturadas no conjunto, elas são mutáveis, elas são modeladas no tempo, podemos dizer assim. Elas vão ser alteradas. O modo de viver das pessoas não é o mesmo sempre, né? Novas demandas vão ser apresentadas para a sociedade e novas respostas também serão produzidas a partir daí. As sociedades humanas estão sempre em processo de estruturação, portanto, elas são sempre mutáveis. Seus componentes básicos, nós, seres humanos, as reconstroem a cada momento a partir das novas necessidades, das novas demandas que vão surgindo. Uma série de discussões estão sendo colocadas agora, por exemplo, em relação ao mundo do trabalho, justamente em respostas. A gente está passando por um processo de reestruturação agora, que está muito quente ainda, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Uma das implicações necessárias para que a gente possa interpretar o que está acontecendo, inclusive formar conceitos a respeito daquilo que está acontecendo, é que esses processos de estruturação eles devem respeitar os próprios seres humanos, ou seja, eles devem garantir às pessoas uma vida com justiça e dignidade. Essa foi a referência que a gente lidou agora, é a referência dos próximos vídeos também, é o textinho lá do Giddens, que todo mundo já tem, desde o início do semestre. Eu espero que esse vídeo tenha sido elucidativo, e os dois posteriores eu vou tentar também dar uma enxugada maior para que a gente possa tecer diálogos mais dinâmicos. Beleza? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato pelos canais que estão sendo disponibilizados aí, ok? Um abração para todo mundo, se mantenham bem. Tchau, tchau.